16 horas e 8 minutos da segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2014. Feliz ano novo a você. Esse ano de 2014 é o ano do cavalo, no horóscopo chinês, né, na sabedoria chinesa, que aliás ainda não começou. O ano do chinês começa em fevereiro. Todo mundo vai saber aí pelos noticiários, como a comemoração na China da entrada do novo ano. Mas 2014 é o ano regido pelo cavalo, segundo os chineses. Pela astrologia, é o ano de Júpiter, o planeta da espiritualidade, o planeta do Centauro, aquele que é metade homem, a parte de cima mental e a parte inferior animal, isso, cavalo. Significa que a inteligência sobrepujando os instintos, ao contrário do Minotauro, né? Que é cabeça de touro e corpo de homem, que significa o homem dirigido pelos sentimentos, pelas paixões, pelas emoções. O centauro já é o homem que domina as suas emoções e com o seu arco e sua flecha busca os céus, busca a espiritualidade. O ano de Júpiter, um ano muito positivo. E além os cabalistas, os numerólogos falam que é o número 7, 2014, dá o 7, o número cabalístico. Os 7, como se sabe, são os 7 planetas sagrados, as 7 notas musicais, os 7 dias da semana, é um padrão de construção, é um padrão geométrico perfeito, o número 7. Então estamos retomando aqui os salutes, desejando a todos um feliz ano novo, um feliz 2014, que a gente possa realizar nossos sonhos, nossas aspirações, nossos crescimentos. Somos como no ano passado, mas sempre essas datas marcam uma possível mudança, desde que arcamos com as nossas responsabilidades e acordos de acordo com o que nós aspiramos e queremos. Hoje é o dia de Reis, é um dia de simbolismo bastante interessante, que é quando os 3 reis magos visitaram Jesus Cristo, então recém-nascido. Jesus recebeu a visita dos 3 reis magos do Oriente. Por isso hoje é um dia de veneração aos reis magos, que a tradição aponta com os nomes de Belchior, Gaspar e Baltazar. Por isso hoje, no dia de Reis, encerram-se os festejos natalícios, sendo o dia em que são desarmados os presépios e retirados todos os enfeites natalícios. Na Espanha há uma curiosa tradição. As crianças deixam sapatos na janela com capim antes de dormir, na noite de ontem para hoje, para que os camelos dos reis magos possam se alimentar e retomar a viagem. Em troca, os reis magos os deixariam doces para que as crianças encontrassem no lugar do capim após acordar. Na França e também em outros países europeus, come-se o galette de roi, onde pode-se encontrar um brinde no seu interior. A galette também costuma trazer uma coroa. Quem encontrar o brinde será rei e será coroado. Em Portugal, as pessoas que moram em pequenas terras costumam ir cantar os reis de porta em porta e as pessoas dão-lhe doces, salgados, etc. No Brasil, esta tradição é comemorada com festas onde são servidos doces e comidas típicas das regiões. Há ainda festivais com companhias de reis, que são grupos de músicos e dançarinos, que cantam músicas referentes ao evento. Hoje também é o dia do abraço, portanto, receba meu abraço também. Todos os abraçadores sejam felizes, aí continuem dando seus abraços. E também dia do astrólogo. Em especial, gostaria de cumprimentar quem acompanha minha página no Facebook, João Carlos Baldão. Vê que eu sempre posto postagens da astróloga Fátima Brazão, uma colega de São Lourenço que vem a São Paulo uma vez por mês para atendimentos. Ela é psicóloga junguiana, uma astróloga de mão cheia. E vira e mexe, ela escreve bastante, umas notícias bem interessantes no Facebook, que eu também costumo divulgar, e por conta da qualidade do teor das suas postagens. Uma dica para janeiro, época de frutas e legumes da época, que são muito nutritivos, e por serem da época, aliás, é uma dica sempre nutritiva, né? Uma dica nutricional de sempre consumir as frutas, verduras e legumes da época.
Então, janeiro, anote aí: abacaxi, carambola, figo, coco verde, framboesa, fruta do conde, laranja pera, mamão, maracujá, marmelo, melancia, nectarina, uva, abóbora, abobrinha, beterraba, pepino, pimentão, quiabo, tomate, alface, cebolinha, couve, salsa. Repetindo: abacaxi, carambola, figo, couve verde, figo, framboesa, fruta do conde, laranja, pera, mamão, maracujá, marmelo, melancia, nectarina, uva, abóbora, abobrinha, beterraba, pepino, pimentão, quiabo, tomate, alface, cebolinha, couve, salsa. Está parecendo trava-língua, a gente está falando aqui. Eu quero registrar aqui, eu estou aqui no chat, e eu esqueci, eu tomei uma bronca do Arthur agora, o Arthur Rendler, que é nosso diretor aqui, porque eu esqueci a senha, não consigo entrar com o meu. Então eu estou com o Arthur Rendler no nosso chat, vocês podem falar comigo, aparece a figura do Arthur, mas sou eu que estou respondendo aqui. O Cuca Beludo entrou aqui no chat, quem eu dou boa tarde, o Adriano Santos também. Sejam muito bem-vindos ao Salutes, o primeiro Salutes do ano, em que nós vamos falar de um tema bastante interessante. Interessante, não é triste não, mas é um problema de saúde pública que é a chamada depressão. Imaginem vocês que a gente sempre falou de depressão aqui, entrevistamos psiquiatras do Oswaldo Cruz, do Hospital Oswaldo Cruz, fizemos uma mesa redonda com um psiquiatra, um neurocirurgião e uma pastora evangélica luterana para tratar desse tema. Esse programa Salutos também está disponível, inclusive no blog, aqui no nosso chat, aqui do Salutos, no nosso site da UTV, é possível encontrar este programa. E hoje a gente vai falar de depressão porque alguns internautas, eu perguntando qual seria o tema desse primeiro programa, eles optaram por isso, assustados ou pensando na notícia do Fantástico recente da TV Globo, no domingo, em que o padre Marcelo Rossi confessou sofrer crises de depressão e anorexia. É um tema aliás, um tema das minhas monografias no curso de psicopatologia. Então, eu falando com internautas, sugeriram, em pleno Dia dos Reis, para que eu falasse um pouco sobre a depressão e o que a acupuntura, os florais e a possível orientação nutricional pode ajudar no enfrentamento deste problema. Afinal, se uma figura pública, um homem religioso, na mídia, muito querido por toda a população, como o padre Rossi, como é que ele poderia desenvolver uma depressão? Quais são os números da depressão, as estatísticas? Os últimos números oficiais são de 2011, mas estão absolutamente subestimados. A gente vai falar disso daqui a pouco. Antes disso, porém, às 16 horas e 17 minutos, vamos à notícia do dia com a Iago tomando conta do nosso Twitter. Vamos lá, Iago. Sim, querida, é melhor ser feliz do que estar certo. Essa frase consta de uma nota publicada na redação do Diário da Saúde. Muito interessante. Muitos casais levam uma vida desnecessariamente estressante por querer estar certos em suas opiniões, ao invés de se sentir felizes. Mas o que é melhor, afinal? Querer estar certo ou tentar ser feliz? Bruce Arrow e seus colegas da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, tentaram responder a essa questão avaliando o efeito de tentar estar certo ou de ser feliz na qualidade de vida de um casal. O experimento envolveu um casal real vivendo em sua própria casa e o detalhe é que o homem concordou com o estudo e sabia tudo a respeito do que seria feito, mas a mulher não. Os pesquisadores decidiram que o homem deveria adotar a postura de tentar ser feliz, concordando com a mulher nas disputas e atendendo seus pedidos sem reclamar, enquanto a mulher foi deixada com sua tendência natural de gostar de estar certa. Olha, notas que estão falando, não sou eu. Eu vou repetir aqui.
O homem deveria adotar a postura de tentar ser feliz, concordando com a mulher nas disputas e atendendo seus pedidos sem reclamar, enquanto a mulher foi deixada com a sua tendência natural de gostar de estar sempre certa. A qualidade de vida dos dois foi medida utilizando uma escala de pontuação de 1 a 10, sendo 10 a melhor qualidade possível de vida. O estudo teve que ser, olha só, interrompido depois de 12 dias, devido a um incidente adverso grave. Vejam o que ocorreu. Uma briga na qual o homem verificou que a sua mulher se tornava cada vez mais crítica em relação a tudo o que ele fazia. A qualidade de vida do homem caiu do 10 inicial para o nível 3 em 12 dias, de sim, querida. A pontuação da mulher aumentou ligeiramente de 8 para 8,5. Enquanto o homem desceu de 10 para 3, a mulher subiu de 8 para 8,5. Abre aspas. Parece que estar certo é uma causa de felicidade e concordar com o que se discorda é uma causa de infelicidade. Fecha aspas, analisam os autores. Os resultados desta avaliação mostram que a disponibilidade desenfreada de poder sem contestação afeta negativamente a qualidade de vida das pessoas no lado receptivo. A conclusão é o seguinte: acreditamos ser prejudicial para um parceiro concordar sempre com o outro. No entanto, são necessárias mais pesquisas para ver se nossos resultados se mantêm no caso de ser o homem quem tem sempre razão. Aqui, enfim, na verdade, a conclusão dos pesquisadores soa estranha, já que se refere a aspectos individuais quando o estudo envolve um casal. Afinal, não se pode dizer que a mulher ficou mais feliz quando a situação levou o casal a uma crise. Seria mais razoável uma interpretação que ponderasse o equilíbrio de opiniões e não a passividade e a necessidade de cada um tenta defender suas próprias verdades sem anular o outro. Outra análise do comportamento dos casais mostrou que, no geral, os maridos relatam comportamentos mais construtivos e menos comportamentos destrutivos do que as mulheres, embora as mulheres melhorem ao longo do tempo. É bem interessante esse estudo, né? Eu quero comunicar que nós todos estamos desenvolvendo um projeto de saúde e qualidade de vida para hotéis e spas que envolve a acupuntura, o reiki, a nutrição integrativa, a massagem, a reflexologia, mapa astral, meditação, exercícios físicos. E os interessados podem escrever um e-mail pessoal para mim, clinica@jcbaldan.com.br, clinica@jcbaldan.com.br. Pois bem, vamos ao tema de hoje então. Deixa eu ver como é que está o nosso chat aqui. Voltando. Estou aqui nos estúdios, várias pessoas estão curtindo o nosso programa, como a Luciana, a Vanusa Calisto e mais outras duas pessoas aqui. A Luciana Leal Martoni, que aliás foi nossa entrevistada, cujo programa sobre leite, que causa mais descalcificação do que promove a calcificação, ao contrário do que muita gente fala. Após a sua entrevista, muitas pessoas têm escrito na minha página, fazendo consultas e enviando e-mails. Inclusive, eu recomendo a página dela, Luciana Martoni, Nutrição Funcional Integrativa, em que está este nosso programa, nossa entrevista, e além das dicas de falar que o consumo do leite, na verdade, produz uma acidose. O metabolismo, o organismo fica mais ácido do que básico. E para compensar essa acidificação, o metabolismo precisa de cálcio e manganês, me parece, mas principalmente cálcio e manganês para poder recuperar o equilíbrio ácido-básico. E aí ele tira dos ossos. Por isso que o leite não é importante. Muitas pessoas que tomavam leites como Bezerra
como a nossa amiga Lelena, lá do Rio Grande do Sul, escreveu no chat que ela tomava leite como bezerra e depois desse programa só toma um sorvetinho de vez em quando. Ótimo, está melhorando. O Jair Frazão também está curtindo o nosso programa. A Cládice Felizardo, que foi uma das pessoas que indicou para que a gente fizesse esse programa sobre a depressão. A Triana Portal, que já foi nossa entrevistada aqui também. Fátima Brás, Kelton Kirtan e a Vanusa Calisto. Muito obrigado aí pela participação. Vocês podem enviar suas dúvidas, questões, questionamentos, enfim, seus pontos de vista por intermédio do Facebook ou no chat que está online. O Adriano Santos também entrou. Arthur sou eu, viu, Adriano Santos, neste programa. O Arthur é o nosso diretor aqui, que entrou aqui com a sua senha, porque eu, mais uma vez, não sei qual que é, não consegui entrar no site, tomei uma bela bronca e ele entrou com o e-mail dele. Então, ao se falar o Arthur, refira-se a mim, Adriano Santos, muito bem-vindo. Pessoal, o povo, como é que entende o que é depressão? Afastado dos holofotes, padre Marcelo Rossi confessou num programa do Fantástico pela rede de televisão uma série de problemas decorrentes da fama. Será mesmo que a fama pode ocasionar depressão? As consequências foram depressão e anorexia, diz aí das notícias publicada no site da Globo. Obviamente, eu não entendo que consequências de fama podem gerar crises de depressão e anorexia. Mas o padre confessou ter engordado de 35 a 40 quilos nos últimos anos. Ele comia só alface e hambúrguer e fez isso durante 6 meses. Infelizmente exagerei, disse ele, e as pessoas falavam que estava muito magro e eu não acreditava, admitiu o padre Marcelo Rossi. Tudo tem seu preço e ele paga o preço, diz ele, ao admitir que toma medicamentos contra a calvície, por exemplo, e o que acarreta outros problemas de saúde. No site da Globo foi dito o seguinte: com fala arrastada, o religioso confessou... Iago, por gentileza, dá uma corrida aqui que eu tive um problema de energia aqui com o meu computador, por favor. Não precisa não? Já consegui, Renato. Já consegui. Obrigado, Renato. O religioso confessou ter problemas de depressão e anorexia por conta da fama. Particularmente, eu não acredito que fama possa dar problemas definitivos em relação à depressão. Como todo bom acupunturista, que eu pretendo ser, a gente sempre imagina que o yin e o yang, as duas forças que geram o universo, elas são sempre concomitantes. Então não dá para a gente ter um diagnóstico fechado sobre o que é depressão. As pessoas falam, a medicina inclusive, que a depressão ela não é... Obrigado, Renato. Ela não é um quadro só de tristeza, um quadro choroso, um quadro de pouco sono, de pouca alimentação e etc. Mas consequência. Isso é uma visão médica, porque obviamente que isso é uma consequência, mas ela também pode ser causa. E que a população acha que é causa, mas não é causa, é só consequência. Pode ser causa e pode ser consequência. Depende do enfoque. O que eu gosto muito da medicina tradicional chinesa é que aponta que cada paciente ele é único, ele deve ser analisado unicamente e precisa ver quais são as origens desse chamado quadro depressivo. O que a gente costuma dizer é que existem condições endógenas, que são de dentro do próprio organismo, do metabolismo, e as exógenas, que são do lado externo. As endógenas são o que a medicina contemporânea diz que é falta de modulação de neurotransmissores. A serotonina, até a própria dopamina, enfim, são melatonina, são séries de neurotransmissores que acabam tendo uma modulação aquém do necessário e pode gerar os quadros depressivos. Essa informação é correta? Absolutamente correta. Absolutamente correta.
Agora, há as questões exógenas, quando se perde um ente querido, quando você passa por uma separação de um casal, de casamento, quando você muda de uma cidade para outra, de um país para outro, você enfrenta dificuldades financeiras, perde um emprego, tem uma traição de amigo, uma traição de companheiro. Isso gera um quadro depressivo ocasionado por condições exógenas. Tanto isso é verdade que nos estudos promovidos pela Organização Mundial da Saúde, sabe-se que os países em que há menor renda, os países mais subdesenvolvidos têm um índice de depressão maior do que nos países ricos. Se não fosse as condições exógenas também, formulações que pudessem ocasionar a depressão, esse fato não poderia ser comprovado. Baixa renda, baixa informação, baixo nível cultural também gera depressão. Apesar das novelas, né? Apesar do circo, apesar da Copa do Mundo, apesar dessas loucuras aí que as pessoas, em vez de ir para ter uma religião que o conecte para Deus, elegem times de futebol, elegem lutadores de boxe, elegem torcidas organizadas de futebol, se pegam a tapa dentro de estádios, a troco do quê? Né? Isso é um esporte, apenas um esporte, nada mais do que isso. Não precisa não ter necessariamente uma luta campal por conta de um time que você torce. Mas o assunto não era bem esse, o assunto é que as pesquisas mostram, eu vou conseguir aqui abrir o meu computador novamente, essa máquina está um pouco cansada de muita labuta, mas eu vou ler aqui uns dados das estatísticas depressivas, de depressão, para a gente ter uma noção do que os fatores externos também são importantes para a geração ou o estímulo da depressão na população. Depressão revela-se um problema de saúde pública em todas as regiões do mundo e tem ligações com as condições sociais em alguns países. Fecha aspas, uma conclusão de um relatório da Organização Mundial da Saúde, feita com 18 países, com rendas alta e baixa. O estudo foi coordenado pelo sociólogo Ronald Kessler, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. 14,6% da população dos países com alta renda já teve depressão, a média de 5,5% no 2010. A maior prevalência é no Brasil, com 10,4%, e é menor no Japão, com 2,2%. Referentes ao Brasil, os dados foram colhidos na região metropolitana de São Paulo, em 2009. 5.037 pessoas participaram do estudo e indicam que, em São Paulo, 44,8% apresentaram algum transtorno mental. 44,8%. Sendo que, deste número, são transtornos relacionados à depressão, como ansiedade, pânico e fobias. 29,6% no ano anterior da entrevista, que 2009 e 2010. São números antigos. Esse número e essa frequência e essa porcentagem seguramente estão subestimados na questão atual. O que diz os estudos, o que falam os estudos sobre depressão? Deixa eu ver se tu conseguiu entrar no chat novamente. Vocês podem fazer perguntas e comentários também. Opa, consegui. Muitos artistas entram em depressão depois de cair no anonimato, fala o Adriano Santos. É verdade, Adriano. É verdade que muitos artistas caem em depressão ou entram em depressão após... Opa, fui corrigido aqui. O leite não é... Eu falei manganês, não é manganês, é magnésio. O leite retira o cálcio dos ossos porque precisa de magnésio e cálcio para poder... entre o ácido e o alcalino, para alcalinizar o sangue, então o leite, o consumo de leite retira o magnésio e o cálcio dos ossos.
Fátima Braz também está presente. Bom programa, obrigado, Fátima. Também a Neia Belo e a Cládice Felizardo dizendo que está aqui. Muito bem, estamos todos aqui, Cládice. Bom, a depressão no sentido clássico, é o que se fala, é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade e é presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima e aparece com frequência. E todos esses sistemas podem combinar-se entre si. Neurotransmissores, serotonina, noradrenalina em menor proporção a dopamina, mais ou menos, porque a dopamina é um precursor da serotonina, inclusive, que transmite impulsos nervosos entre as células. No curso de psicopatologia que eu fiz na USP, a gente estudou vários níveis de depressão, desde a distimia, que seria uma depressão leve, um estado depressivo mais leve e constante, até a depressão 1, 2, 3 e 4. São depressões em níveis diferentes que podem estar desde um estado depressivo até a vontade de se matar, vontade de morrer, vontade de não fazer nada. Uma das coisas que podem causar a depressão, um dos fatos que podem causar, uma das situações que podem causar a depressão, sem dúvida, é o estresse. O estresse pode precipitar a depressão. E a gente sabe que hoje a sociedade moderna, sobretudo a capitalista em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, podem ocasionar estresse por uma série de fatores. Sintomas de depressão: humor depressivo, irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido da vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. Pessoal, é difícil a gente falar qual as pessoas que têm um real sentido de vida realmente claro. Será que o sentido claro da vida é só ter fama, ganhar dinheiro, como o nosso padre Rossi? Ele tinha isso, quer dizer, ganhar dinheiro não, mas ele tinha ele era um ídolo, é um ídolo católico, é um padre carismático, ele tem fama. Ele se queixou no programa de que ele não tem um pouco de privacidade ao sair e num restaurante, não ser reconhecido, etc. Mas será que isso é um motivo para ser depressivo? Será que isso é uma falta de serotonina no sistema nervoso central? O que está acontecendo com praticamente metade da população de São Paulo, segundo esse estudo da OMS, mas que seguramente hoje pode estar até maior do que isso, que ocasiona ou provoca ou desperta ou faz com que a depressão surja? Segundo a medicina tradicional chinesa, que é a minha especialidade, que eu trabalho, que eu acredito, que eu faço o meu trabalho no consultório, o Giba Rizzo também curtindo o nosso programa, seja muito bem-vindo, Giba, a Ellen Cristine Souza e a Neia Belo também, sejam muito bem-vindas, podem participar via Facebook ou aqui pelo chat na nossa AltV. O fato que a gente aprende na medicina tradicional chinesa é que nós temos no Shen, existe o Shen, que é uma energia espiritual, no qual nós temos praticamente uma programação genética ou espiritual, que temos praticamente uma missão para realizar aqui na face da Terra. Esse espírito, ele é representado pela energia Yang, pela respiração ou pelo sopro, que se une à energia terrestre, que vem da Terra, que é a energia material, que são os alimentos que comemos, é o sal, é o sulfur, segundo a alquimia, quer dizer, o mercúrio que vem do céu, que se une ao sulfur por intermédio do sal, para que a gente possa realizar um princípio. Ou seja, nós nascemos com um índice, nós temos no nosso DNA, no nosso genética,
Nós temos determinados pontos positivos e temos pontos negativos. Todos nós, todos nós. E para ser feliz é exatamente isso, estimular que nossos pontos positivos se manifestem e se realizem, enquanto a gente transforma e não só reprimir, porque se reprimir nós vamos lá para a cadeia de Freud, né, de instintos repressivos, aí neuróticos, todos nós somos, mas neuróticos em maior escala, porque reprimimos todos os nossos instintos e todas as nossas tendências negativas que todos trazemos, né? Agressividade, raiva, medo, enfim, tudo isso é muito natural da humanidade e que precisa ser transformado em coisas, em aspectos positivos. A sabedoria ayurvédica, a sabedoria hindu, fala que nós temos nidanas, que são essas tendências negativas, e temos as skandhas, que são tendências positivas. Todas elas refletidas no chakra cardíaco, que vão sendo transformadas até a gente alcançar o nosso estado superior de consciência. Maior consciência é isso que a nossa vida seria a nossa felicidade, transformação da nossa energia em maior consciência de nós mesmos, trabalhando em prol da gente e da humanidade. Isso seria a felicidade. Mas eu pergunto ao internauta, quem sabe disso? Claro, se quem sabe disso, meu caro amigo Adriano Santos, você sabe o que você veio fazer aqui no planeta? Cuca Beludo, Arthur Renner sou eu, né? Aqui sou eu, Arthur Rudo. Arthur eu não posso falar porque sou eu mesmo. E as pessoas que estão assistindo esse programa, será que a gente sabe, tem claro nossa definição do sentido da vida? Filosoficamente temos isso claro. Isso também vai mudando de acordo com as nossas experiências, né? Com a nossa vida, com as nossas frustrações, com os nossos sucessos. Os nossos sucessos indicam que a gente deve caminhar ainda mais por esse caminho. As frustrações nos indicam onde nós temos que aprender mais, porque ainda não estamos tão bons naquele caminho, naquele trajeto. Então, todo esse jogo de energias, né? Da energia terrestre, da energia celeste, dos 5 elementos dentro do organismo, podem gerar a depressão? Sim. Obviamente que uma alimentação inadequada, um estilo de vida inadequado, um estresse inadequado, uma falta de propósito na própria vida, vai fazendo com que a pessoa estresse cada vez mais, tenha frustrações cada vez mais e tenha estados depressivos significativos que precisam talvez até de medicações. Vejam bem, eu absolutamente sou contra a utilização de medicações psiquiátricas. Absolutamente não sou contra. Em muitos casos ela é absolutamente importante, necessária, mas por um período curto de tempo, porque você cria uma dependência. Como é que funciona a medicação? Os medicamentos mais modernos, eu me formei há uns 4, 5 anos, mas eu creio que os inibidores de recaptação de serotonina são os mais modernos, e tem alguns ainda que trabalham com os receptores GABA. Mas os inibidores de recaptação de serotonina são a linha mais moderna das medicações para tratamento de depressão. A serotonina tem que estar no sistema nervoso central e ela é recaptada pelo sistema nervoso em bolsas, em vesículas, que a gente chama, para que fique disponível para um momento de grande estresse ela ser ativada. O que faz a medicação? Ela evita que essa vesícula recapte a serotonina e disponibilize este neurotransmissor, que é da euforia, da alegria, da agitação, do esforço e etc., fique mais disponível no sistema nervoso central. Como nós, da medicina tradicional chinesa, os terapeutas holísticos, entendemos melhor este assunto. Se essa serotonina não está disponível no sistema nervoso central, está faltando alguma coisa na sua origem, na sua estrutura, que precisa ser modificada, precisa ser acertada, para que essa serotonina fique tanto encapsulada nas vesículas do sistema nervoso central, quanto disponível no próprio sistema. Essa modulação adequada, o organismo, o nosso metabolismo, o nosso sistema nervoso central já sabe qual que é a receita. Se ele está sendo hipoutilizado, hipoproduzido, se falta serotonina de fato no sistema nervoso central, tanto na recaptação quanto disponível no sistema, significa que há alguma coisa errada na vida deste indivíduo.
Alguma coisa errada que deu esse sinal de alerta. E é aquela luzinha vermelha que acende no carro quando está faltando óleo e você está na estrada. Aí se você faz o quê? Toma só uma medicação que é exatamente acelerar o carro que está faltando óleo. Ou se não, parar no posto e tirar a lampadazinha vermelha e continuar. O que vai acontecer? O motor vai fundir em breve. Aqui a Fátima Braz fala exatamente isso. Ela pergunta o que diz a medicina chinesa sobre a depressão. Fátima Braz, na verdade, essa foi a minha monografia na USP, porque de fato os compêndios da medicina tradicional chinesa não tratam sobre depressão. Os compêndios da medicina chinesa são de 5.000 anos atrás. Então não tratam de TPM, não tratam de depressão, não tratam de anorexia, pelo menos não como nós, homens modernos, conhecemos. Então, é isso que eu fiz exatamente. Eu fiz uma releitura de alguns livros de umas pessoas, médicos, inclusive psiquiatras, que falavam sobre essa associação da medicina chinesa com a depressão. Então, nós entendemos na medicina chinesa que é importante você meditar, você respirar adequadamente, se alimentar, fazer acupuntura, se tratar previamente para não deprimir. Quando a pessoa deprime, a gente trata o indivíduo. Normalmente, como fazemos esse diagnóstico na medicina tradicional chinesa no consultório? Esse é um aspecto interessante e importante. Temos 5 órgãos e 5 funções, cada uma delas com uma energia e um elemento. Começamos com madeira, fogo, terra, água e metal. Metal, pulmão, intestino grosso. A pessoa com depressão normalmente tem o pulmão em excesso de energia. Pulmão, que é o órgão ligado à tristeza. Agora, tanto o pulmão quanto a tristeza como a raiva, como a alegria, como a melancolia, como o pensamento, como o medo, são energias e sentimentos que nós temos que conviver com esses sentimentos. Não é possível a gente ficar tomando antidepressivo, viver uma vida de M e achar que está tudo lindo, porque é isso que acaba acontecendo. As pessoas estão vivendo uma vida porcaria, estão depressivas porque a vida dela está uma porcaria e tomam remédios para ficar dando risada o tempo todo. E ainda ficam se encontrando no parque falando, qual antidepressivo você está tomando? Estou tomando esse, estou tomando aquele, agora saiu um outro de última geração, e etc, etc, etc. Já disse que não sou contra a medicação, mas o fato é que precisa avaliar o que está gerando o estado depressivo. Às vezes a vida da pessoa está um lixo, aí você toma um antidepressivo só para achar que está tudo bem. Aí você fica rindo, achando que a vida está boa e a vida continua um lixo, cada vez pior e você rindo cada vez mais. Será que é este o caminho? Nós temos que questionar isso. Será que só a terapia medicamentosa é a única saída? Não se deve abrir mão da terapia medicamentosa, segundo entendo, mas ela deve ser associada com outras terapias multidisciplinarmente. A depressão deve ser tratada multidisciplinarmente, interdisciplinarmente, várias disciplinas tratando desse assunto. Eu, durante um seminário que houve sobre depressão lá na USP, eu ouvi lá uma pessoa da genética falando que depressão é genética, o outro falando que a depressão é neuroquímica, o outro falando que é uma questão de áreas do cérebro que não são iluminadas durante as sensações, etc. O freudiano falando lá que eram questões de traumas, questões de neurose, questões etc. e tal. Eu me levantei e falei, olha, eu quero um pai de santo, né? E eu quero um monge budista e eu quero um médico chinês falando sobre o assunto. Porque todas as interpretações estão corretas, nenhuma delas estão erradas. Agora, qual abordagem fazer com que o paciente melhore? Será que é o geneticista, é o freudiano, é o genético? Quem que vai abordar o paciente? A necessidade do paciente é que vai fazer com que a própria técnica possa ser melhor aplicada. Porque todos estão certos nos seus estudos. Não adianta querer puxar a sardinha só para o seu próprio estudo para achar que aquela é a explicação definitiva, porque não há explicações definitivas e nem fechadas quando tratamos de seres humanos.
Cada ser é único, por isso que chama-se indivíduo, ele é indivisível. Ele não pode ser dividido, ele não pode ser estudado por partes como faz a ciência atualmente. Então nós temos que avaliar o indivíduo como um todo e de repente é um momento medicamentoso, sim, é um momento que precisa ser psicoterápico, sim, só de terapia cognitiva, talvez, redução de medicações, redução na quantidade de alimentos. Como eu dizia, o pulmão, o intestino grosso, os órgãos mais ligados à tristeza, precisa se reduzir, por exemplo, alimentos picantes, principalmente, que estimulam o pulmão. Porque vejam bem, a pessoa já está com metabolismo baixo, não, precisa comer pimenta, precisa comer gengibre, etc. e tal, porque são picantes, né, agrião, para poder aumentar o metabolismo. Bacana, só que para um depressivo, esses tipos de alimentos e sabores vai aumentar ainda mais o estado depressivo. Na abordagem da medicina tradicional chinesa é essa, excesso de metal. Excesso de metal e falta de fogo. Fogo é alegria. Como é que a gente faz isso na acupuntura? A gente seda o pulmão de acordo com pontos específicos, com agulhas, seda o pulmão, para o pulmão, breca, dá uma puxada de freios de mão no pulmão e estimula o fogo, que é coração e intestino delgado. Ou pode-se estimular a madeira também, para que, na regra mãe e filho, a madeira vai gerar o fogo para ter mais alegria. Então deve-se comer mais coisas, principalmente ácidas e amargas. Né? Deve-se reduzir os picantes e se dar mais ácido e mais amargo, que tonificam o coração. Então, são dicas alimentares que a gente pode fazer numa consulta, obviamente, a partir de que a gente saiba também as origens da depressão. Óbvio que a pessoa vai ter que modificar a sua qualidade de vida, a sua qualidade de saúde, modificar os seus costumes, modificar a sua postura diante da vida e diante dos problemas que ela tem que enfrentar. Só vejo nisso realmente o processo que o depressivo tem que passar para a retomada da cura do problema, a cura da doença. Eu estive num seminário médico e eu ouvi de um médico um comentário bastante interessante nos corredores, ali no café, né? É um seminário de biomedicina alemã, inclusive. Muito interessante, com o Dr. Francisco Viana, lá de Campinas, o nosso entrevistado constante, que deve voltar em breve aqui para falar talvez de epigenética, bastante interessante o tema. E o médico falou assim, nós estávamos comentando ali, ele falou o seguinte, que quando a pessoa deprime de fato, o que é a depressão? Você está fazendo tanta bobagem, tanta porcaria, tanta coisa errada, que aí é como se fosse o teu espírito, a tua consciência, a tua alma superior, chega lá na chave geral e faz... Desliga a chave geral. Sabe aquela história do tirar a pilha do robô, tirar da tomada, quando apaga? Então a depressão é mais ou menos isso, é como se fosse a chave geral. Alguém vai lá na chave geral e fala, olha, tá tão porcaria a tua vida que é melhor você dar uma paradinha e pensar no que está fazendo. Desliga a chave geral. Então teu corpo deprime. Então é importante a gente olhar para os fatores que geraram essa depressão. Se for fator exógenos, que são fatores externos, separação, morte de parente próximo, acidentes, enfim, tem uma série de outros fatores externos que causam também uma baixa no sistema imunológico, no sistema neurológico, baixa serotonina, baixa dopamina, baixa tudo, né? Então, quer dizer, você vai dar condições para que essa pessoa enfrente, condições energéticas, alimentares, principalmente com a acupuntura energeticamente, para que enfrente esse problema e ultrapasse e continue a retomar sua vida normalmente. Se for endógeno, também é a mesma linha, trabalhar energeticamente com a acupuntura, com nutrição, com orientação alimentar, para que esse organismo vá retomando. Eu tenho experiência clínica, a grande maioria, eu diria que 80% dos casos de depressão que trabalhamos com acupuntura, a gente consegue um bom resultado. Inclusive com pessoas que tomavam antidepressivo, vieram fazer o tratamento, com o tempo foram desmamando, que a gente fala,
parando esse tipo de medicação. E depois de um certo tempo começou a entrar aquele quadro depressivo, não bem leve, né? Olha, eu estou me sentindo desmotivado, baixa libido, não estou me sentindo muito bem, eu tive problemas de relacionamento com a minha esposa, tive problemas de relacionamento com meu esposo, em TPM eu consigo, me abaixa muito um monte não tenho energia, etc. A gente vai corrigindo com a acupuntura, vai corrigindo com a alimentação, com florais, eventualmente, de acordo com a história de cada paciente. E aí você vê que essa pessoa começa a melhorar e não precisa voltar à medicação. E se precisar voltar à medicação, pode até voltar por um período. O que não pode é se estender à dependência química das medicações para que você chegue, se você realmente tem um estado depressivo constante, você tem uma série de problemas, a tua vida continua uma porcaria, você não muda, não sabe quem você é, tua vida está uma droga, você está absolutamente descontente e aí fica rindo, né? Fica rindo que nem uma hiena, né? Quer dizer, rindo que nem um bobo alegre e tua vida está uma bela de uma porcaria. Aqui o chat não está falando nada, as pessoas estão meio tranquilas aqui. A Fátima só falou isso, que diz a medicina sobre a depressão. Vocês, por favor, se tiverem dúvidas, por favor, escrevam. Eu faço questão se puder responder, né? A minha prática clínica, inclusive na minha monografia, que está à disposição das pessoas que tiverem acesso, é um tema muito técnico, leva em consideração muita literatura da medicina chinesa. O assunto depressão dá para se tratar em vários programas de saúde, se der a gente vai falar sobre outros. E eu tenho tratado com bastante, eu acredito que com bastante sucesso. 80% de sucesso que a gente trata com depressão no consultório, a gente tem realmente bom resultado. E rápido, porque energeticamente a gente trabalha, como eu disse, sedando basicamente o pulmão, aumentando a madeira, que é o fígado, aumentando o coração, que é a alegria, né? Aumentando o fogo, a gente faz energeticamente, a pessoa já sente. Tem pontos que a gente trata na acupuntura, na linha do mamilo, tem um ponto aqui, o VC17, que é bem na linha do mamilo, bem no centro do externo. Normalmente a gente aperta, esse ponto é um pouco dolorido, a gente coloca a agulha aqui também. Tem ponto no VG20, que é o ponto do sistema nervoso central. A pessoa dá um relaxamento na clínica, no consultório. Esse relaxamento é importante porque podem surgir imagens, podem surgir sentimentos. Aliás, eu vou contar uma história aqui bastante interessante. Logo que eu me formei, eu tomei um susto. Comecei a atender na rua Guarará, nos Jardins, e num sábado, 10 horas da manhã, após atender um paciente, tocou a campainha e tal, eu quero vir fazer acupuntura e tal. Era um senhor bem apessoado, tá, e uma moça bem jovem com ele, tá, falou, olha, não está bem, tá. E ela chegou e falou, para que serve a acupuntura, né? Eu falei, olha, a acupuntura serve para uma série de coisas, né? Uma série de tratamentos, ou tratamento principal ou coadjuvante. A acupuntura realmente serve para uma série de patologias e tal. Eu quero parar de fumar. Eu falei, olha, eu posso te indicar outros profissionais que trabalham com acupuntura e dependências químicas. Mas não é o meu caso, eu posso te indicar. Não, eu quero fazer acupuntura com você. Eu falei, tá bom. Aí o senhor que estava com ela falou, olha, eu vou até ali tomar um café, comprar um cigarro e tal. Eu comecei a tratar da mulher e eu peguei e coloquei uma agulha no VC17. Que é esse ponto da angústia, chamado ponto da angústia. Ponto do sistema cardiorrespiratório, um ponto de equilíbrio muito importante. Eu utilizo muito esse ponto, independente do paciente ser depressivo ou não. E a hora que eu piquei esse ponto na mulher, ela deu um grito e começou a chorar, mas de berrar em altos brados. Chorava assim, gritando. Eu fui lá para tirar. E ela gritava, não põe a mão aí!
E chorava, e chorava. Aí eu falei, eu vou tirá-la. Não, põe a mão aí. E chorava, e chorava. Aí o senhor que estava acompanhando ela entrou na sala, tal. Eu falei, olha, está acontecendo isso, tal. Aí ela falou assim, olha, ele falou, deixa pra lá, deixa assim mesmo, não mexe com isso, ela tem muito trauma, muito sofrida, tem uma história muito difícil e deixa, não mexe com isso não. E ela chorou durante uns 15, 20 minutos ali. E ela saiu absolutamente aliviada, muito melhor, agradecida, mesmo mexendo numa ferida, mesmo não falando da mexida. Porque tem isso também na acupuntura, né? O conteúdo, as origens, eu gosto muito de conversar com os pacientes, dessa psicopatologia sempre me deu muito essa base para conversa, até uma linha até psicológica bastante interessante, mas eu não sou psicólogo. E às vezes em algum momento você fala, olha, seria legal fazer um acompanhamento psicológico e tal, apesar que eu já tenho uma certa experiência nessa área de trabalhar com questões emocionais e com depressão, inclusive. E aí ou encaminho para psicólogos ou a gente vai trabalhando ali no consultório até um determinado momento e a coisa vai andando de acordo com a estrutura de cada paciente. Mas o fato é que a gente sempre tem que fortalecer o indivíduo para que ele perceba quais são os seus reais problemas, emocionais inclusive, para que ele possa ultrapassar essa barreira e começar uma nova fase na vida. Como é que nós trabalhamos? Como eu disse, sedando órgãos e estimulando outros, sedando o pulmão, estimulando o fígado e coração, né? No caso do medo, a insuficiência de rim, a gente tem que estimular o rim. Cada caso é um caso. Na questão dos florais alquímicos, que eu particularmente trabalho com a linha do Joel Aleixo, nós temos uma árvore da vida que a gente avalia o fogo, terra, ar e água. Água e ar, né? Desculpa, é nessa ordem. Água e ar. Então, de acordo com a anamnese, inclusive da medicina chinesa, a gente pode formular uma medicação floral alquímica, muito com fogo, por exemplo, a depender do paciente, que se for excesso de terra, talvez precise flexibilizar um pouco mais a emoção, então a gente precisa trabalhar talvez com água, né? Mas normalmente os pacientes depressivos têm excesso de terra, que na medicina chinesa corresponde mais ou menos ao metal. Excesso de metal normalmente pode gerar a patologia. Fátima Braz pergunta, isso mesmo, mas está muito banalizado o uso desses medicamentos. Com certeza, Fátima Braz. As pessoas banalizam, há uma indústria por conta disso bastante interessada em vender medicamentos, cria-se muita dependência química e as pessoas acabam não resolvendo seus problemas e ficam dependentes de remédios. Isso é um sério problema, eu vejo como um sério problema, porque você nem resolve as questões que originam a depressão, continua depressiva e toma um remédio para ficar mais ou menos contente e achar que a vida é uma alegria, enquanto que a vida está ruim. Quer dizer, é um quadro bastante difícil de a gente resolver, porque a gente tem que trabalhar estruturalmente na transformação das pessoas. Aliás, essa é uma abordagem sempre da medicina tradicional chinesa, né? Não é só no caso da depressão, mas na depressão especificamente. Mas toda patologia, toda sintomatologia é encarada pela medicina tradicional chinesa como algo positivo, entre aspas, né? Como algo assim, olha, tem algum problema, precisa ser visto o que está acontecendo nesse local, neste problema. O que está gerando isso? Como é que a gente pode lidar com isso? É um problema que a gente pode modificar? Se não pode modificar, como é que a gente vai viver diante dele? O que eu preciso fazer para fortalecer-me diante deste problema para que eu possa dar continuidade à minha vida, né? Outra pergunta da Fátima Braz. Fátima Braz está fazendo bastante perguntas aqui. Obrigado, Fátima Braz, pela sua participação. Feliz 2014 para todos nós. Obrigado, Adriano Santos.
Fátima Braz pergunta se a alimentação crua poderia ajudar. Fátima Braz, essa pergunta é um tanto quanto difícil de ser respondida de uma maneira absoluta. Há determinados tipos de... São 4 tipos de personalidade, 4 tipos de sangue, 4 tipos psicológicos que o Jung estabelece. Algumas pessoas podem optar pelo crudivorismo sem problema nenhum e pode ajudar. Entretanto, há outros tipos de personalidade que precisam de alimentos mais salgados e mais cozidos. E tem outros tipos de pessoas que precisam até de um alimento mais carnívoro. Então, a depender do tipo psicológico, a depender do tipo de pessoas, você pode optar pelo crudivorismo, que sem dúvida nenhuma é uma coisa bacana, mas tem pessoas que necessitam de outros tipos, inclusive de pratos mais cozidos, mais salgados, mais cozidos também, inclusive para ir dar mais yang, né? Então depende de cada histórico, não dá para falar em termos genéricos. Realmente varia muito de pessoa para pessoa. Muito boa sua pergunta, Cláudia. Obviamente que pessoas que fazem tratamento prolongado de medicações têm que fazer primeiro uma detox, ou junto uma detox, né? Uma desintoxicação. É importante fazer um trabalho com um nutricionista em conjunto com o trabalho com o acupunturista, por exemplo. Há órgãos que a gente tem que trabalhar para essa desintoxicação, a começar pelos intestinos e pelos rins, desintoxicar toxinas físicas e líquidas, né? Junto com uma reeducação alimentar, tirar essas toxinas, depois começar a trabalhar pulmão, intestino grosso, intestino delgado, estômago. Tem que se fazer, sim, uma desintoxicação, uma detox para que a gente possa obter um bom resultado. Uma outra pergunta da Cláudia diz respeito a pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia. A esquizofrenia realmente é um quadro bastante difícil de ser trabalhado, viu, Cláudia? Apesar que é preciso dar uma orientação até espiritual, né? Que aí também não é o meu caso, não é a minha especialidade, mas muitos casos de esquizofrênicos, na verdade, são pessoas que têm sensibilidade bastante apurada, que entram em contato com outros níveis de existência e que não sabem lidar com a realidade. O que é o esquizofrênico de uma maneira bem genérica, bem simples e geral? Nós temos uma estrutura egóica, que é feita por um muro que nos separa nosso ego do mundo coletivo. Os animais têm o que a gente chama de alma-grupo, porque tem esse ego único. O ego é para todos os animais. Você pega um cavalo, todos os cavalos têm o mesmo comportamento, porque eles têm um ego único, todo o ego do animal. Quando os pássaros fazem aqueles voos, na verdade aquilo é uma alma-grupo, é uma alma só. Não tem ninguém apitando, pepe para a esquerda, pepe à direita, não tem nada disso. Nem canto, nem nada. É uma alma que está fazendo aquele movimento. É como se fosse um ser só. Nós temos um ego separado dessa estrutura universal. E os esquizofrênicos normalmente têm esse muro muito fragmentado. Então ele não sabe o que é tudo universal e o que é ele pessoal. Ele escuta vozes, ele escuta coisas, ele vê coisas. Talvez seja até sensibilidades com outros mundos paralelos que ele pode ter e que ele não sabe administrar. Do ponto de vista da acupuntura, pode talvez ajudar, mas a eficácia é muito reduzida, pelo menos até agora. Eu creio que pode ocorrer avanços no tratamento da esquizofrenia por intermédio da acupuntura, mas, como eu disse, eu sou favorável à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade. Eu acho que a acupuntura, no caso da esquizofrenia, precisa do apoio médico, medicamentoso, talvez reduzindo a medicação e, inclusive, modificando a nutrição. Determinados alimentos, sobretudo o glúten, devem ser reduzidos. A gente já sabe, a doutora Luciana Leal Machado falou recentemente aqui, que está fazendo inclusive uma teoria defendendo tese, de que o glúten até impede a fertilização, ou seja, o glúten até impede a fertilização. Ou seja, há substâncias químicas que devem ser controladas, inclusive com pacientes esquizofrênicos.
No tratamento de esquizofrenia, seria ideal tratamentos para o familiar, seria ideal tratamentos para o familiar do paciente? Com certeza, absolutamente com certeza. Eu trato pessoas com síndrome de Asperger também, são pessoas que são quase, quase um mongolismo, né? Quase um atraso mental, e que aceita muito bem a acupuntura, reduz muito a agressividade, reduz muito a incompreensão, conseguem ter aumento da relação com o mundo, porque normalmente esses pacientes têm muita dificuldade de relacionar-se com o mundo, né? E a acupuntura você consegue sedar determinados órgãos, você acalma o paciente, você aumenta esse tipo de relacionamento externo e faz com que esse aumento de relação externa com paciente e terapeuta faz com que isso seja transferido para o mundo social, para a vida social deles, o que na verdade é um ganho bastante importante. Eu agradeço, Cláudice, as suas perguntas bastante interessantes. Agradeço a participação da Luciana, do Fátima Braz, da Lindaura Evangelistas, que curtiram o nosso programa, a Thelma, a Ritinha Silvestre, outras 12 pessoas curtindo aqui o nosso programa aqui na AltV, o primeiro programa de 2014, o Giba Riso, Daniel de Moraes Ferreira, a Vanusa Calisto, Neia Belo, o Keuton Kirtan, a Lindaura Evangelista, a Jair Frazão, Ritinha Silvestre, Thelma Medeiros e a Triana Portal. O chat está meio meia boca aqui hoje por alguns problemas, mas eu agradeço a todos. Lembrando que o nosso programa da AltV, o Ayago, você está com aquela legendinha do jornal, da Web News, é isso? Pessoal, eu convido a todos para que acessem tanto o site da AltV para resgatar e assistir os programas anteriores, e também convido para ver o meu blog, onde eu coloco notícias de saúde frequentemente, notas, inclusive os programas Salutes, www.salutes-jcbaldan.com, www.salutes-jcbaldan.blogspot.com.br. Repetindo, www.salutes-jcbaldan.blogspot.com.br. Eu reitero aqui que a acupuntura é realmente um tratamento importante para a depressão. Eu realizo esse trabalho. Se tiver dúvida, pode escrever para clinica@jcbaldan.com.br. jcbaldan.com.br. Na medida do possível, eu atenderei com o maior prazer. Aos colegas acupunturistas, aos colegas terapeutas, a monografia está disponível, está comigo no meu computador. Eu tenho emprestado, tenho doado a monografia para alguns outros colegas que estão fazendo o seu TCC e com muito prazer, se eu puder ajudar no avanço do descobrimento do tratamento, será um grande prazer. Eu espero ter respondido às perguntas que chegaram aqui e prometo de um outro programa, numa outra ocasião, a gente dar andamento a isso, porque depressão, tratamento é um assunto bastante interessante, ele é muito amplo, ele envolve vários tipos de abordagem, e em breve a gente faz um outro programa aqui. Vocês podem enviar as questões, as perguntas, quem está assistindo agora ao vivo ou mesmo pelo YouTube. Vocês podem escrever jcbaldan, clinica@jcbaldan.com.br. No próximo programa a gente tenta esclarecer as dúvidas, as informações mais claras e importantes da maneira que a gente puder responder. Se não puder, a gente fala que ainda não sabe, vamos pesquisar o assunto e numa outra oportunidade a gente responde adequadamente. Eu desejo a todos um 2014 maravilhoso, repleto de realizações, e se tiver problemas, inclusive com depressão, tratem-se, não fiquem nessa, não fiquem só na linha medicamentosa, procurem outras linhas de tratamento, acoplem, não precisa abandonar a medicação,
mas acoplem coisas, unam coisas, busque a si mesmo e realize-se enquanto ser, enquanto pessoa. Nós somos maravilhosos em essência, precisamos descobrir isso, realizar isso e crescer espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente e materialmente. Esses são meus votos a todos vocês. Eu agradeço a audiência tanto no ano passado como agora e convido para que, se gostou do programa, divulgue. Se não gostou, não falem nada para ninguém. Boa semana a todos e até segunda.